Olá a todos, estamos de volta com mais uma gravação do Livro dos Espíritos e hoje a gente vai continuar sobre a Ordem dos Espíritos, mais especificamente falando sobre a primeira Ordem dos Espíritos Puros. Estamos aqui com a Maria Emília e agora a gente vai para a leitura já. Ok. 112. É a primeira Ordem Espíritos Puros. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Absoluta superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos das outras ordens. 113. Primeira classe, classe única. Os espíritos dessa classe percorreram todos os graus da escala e se livraram de todas as impurezas da matéria, por terem atingido um grau máximo de perfeição, de que uma criatura é suscetível, não tem mais que sofrer provações nem expiações, por não estarem mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, vivem a vida eterna, plenamente realizados no seio de Deus. Desfrutam de uma felicidade inalterável, porque não estão sujeitos nem às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. No entanto, essa felicidade não é de uma ociosidade monótona, vivida em contemplação perpétua. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam todos os espíritos que lhes são inferiores, ajudando-os a se aperfeiçoarem e designando suas missões. Assistir os homens em suas aflições, incitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os afastam da felicidade suprema, é, para eles, uma agradável ocupação. Às vezes são chamados de anjos, arcanjos ou serafins. Os homens podem comunicar-se com esses espíritos, mas muito presunçoso seria quem pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Aqui eu já queria fazer uns comentários. Olha só que coisa interessante ele traz aqui. Primeira coisa, classe única. Por que Kardec vai fazer essa classificação de classe única? Pelo que eu entendo, seria porque está muito longe. E aí, estando em alguma muito distante da nossa compreensão, seria difícil a gente ter uma análise minuciosa disso, né? Nas outras classes, tanto na primeira, quanto na terceira, quanto na segunda, Kardec faz toda uma distinção de vários grupos de espíritos, e aqui ele faz uma classe única, justamente por isso. Ele explica que eles têm essa felicidade inalterável, porque aqui ele mostra que a raiz do sofrimento que a gente passa é justamente as vicissitudes que a gente tem na Terra, os apegos, os problemas emocionais, e se livrando de tudo isso, se controlando emocionalmente com perfeição, eles alcançam essa felicidade, que não é aquela felicidade que a gente tinha nas crenças antigas, né? Que a pessoa vai para o céu e fica lá eternamente à toa, sem fazer nada, mas feliz porque está salva no céu. E isso eu acho muito bonito de Kardec trazer, de que é uma felicidade plena que eles carregam, mas não uma felicidade monótona, porque seria jogar fora todo o progresso deles, para no final ficar à toa no universo, né? Exato. E o que eu acho muito bonito nisso é que ele desmistifica a ideia de que nós evoluímos para viver em contemplação perpétua, né? Em sem alienados de todo o resto, digamos assim, da humanidade, dos outros seres que nos rodeiam, né? Que é uma ilusão muito grande, na verdade. E tanto que outro dia até foi dito, se não me engano foi o Jordelei que disse num dos evangelhos, que o que valeria da nossa evolução espiritual se não pudéssemos ajudar o próximo? O que valeria evoluir e ser feliz e se sentir pleno se, por exemplo, a gente soubesse que as pessoas que a gente ama, né, que viveram outras vidas com a gente, estão ainda em sofrimento, estão ainda nesse processo tão
muitas vezes dolorido e difícil de atingir uma plenitude, até uma pequena paz de espírito, né? Eu não sei você, Lucas, mas eu não conseguiria, né? Viver numa plenitude, numa alegria eterna, digamos assim, se é que é assim mesmo, e saber que uma pessoa que foi minha mãe, que eu amei tanto, ou um filho que eu deixei lá atrás, ainda está padecendo, que o que eu gostaria de fazer é prestar auxílio, né? É muito bonita essa clarificação dele, né? Porque desmistifica essa ideia de vida eterna no paraíso sem fazer nada. Essa felicidade não seria plena, né? Se a gente estivesse eternamente separados daqueles que a gente ama. No finzinho aqui desse capítulo, o Kardec ainda traz uma lição de humildade para a gente, né? Que ele fala que a gente pode se comunicar com espíritos dessa ordem, mas eles não estão à nossa disposição. E pelo contrário, né? Nós servimos em prol deles, nós estamos às ordens deles. E mostra a necessidade de a gente reconhecer a nossa pequenez. Exato, muito importante, né? Ok, posso continuar? Pode? Ok. 114, continuando na progressão dos espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou eles mesmos procuram melhorar-se? Resposta: são os próprios espíritos que melhoram. Melhorando, passam de uma ordem inferior para uma mais elevada. 115. Entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A cada um deu uma missão, com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele. Para eles, a felicidade pura e externa consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esse conhecimento passando pelas provações que Deus lhes impõe. Alguns aceitam essas provações com submissão e alcançam mais rapidamente o objetivo de seu destino. Outros não conseguem suportá-las sem lamento e, assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida. 115, item A. De acordo com isso, os espíritos parecem ser, em sua origem, como as crianças, ignorantes e sem experiência, mas que adquirem, pouco a pouco, os conhecimentos que lhes faltam, percorrendo as diferentes fases da vida? Resposta: sim, a comparação é justa. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Ela se desenvolve mais ou menos de acordo com a sua docilidade, mas a vida do homem tem um término, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Lindíssimo, né? Que resposta. Aqui, Kardec, então, a gente já entra em uma outra parte que fala sobre a evolução dos espíritos. Como que a gente pode passar de uma ordem para outra? E essas duas perguntas ilustram muito bem isso. Aqui já tem algo bastante interessante, em que o Kardec já vai trazer essa questão de espíritos bons e maus, que parece assim que são os anjos e demônios, mas na verdade somos todos espíritos em uma escala de progresso, e cada um no seu próprio tempo de aprendizagem. E já na questão 115, ele vai mostrar exatamente isso. A gente está em um processo de aprendizagem, de crescimento, como crianças aprendendo, e é comum, primeiro em fases menores, a gente questionar, a gente querer entender, a gente se rebelar, por que tem que ser assim. Mais tarde, com mais experiências, a gente compreende o porquê das coisas e se torna mais maleável ao que nos é imposto, ou que achamos necessário ser feito. E aí a gente consegue ampliar esse crescimento. Eu acho que na medida em que a gente evolui, a evolução se torna ainda mais rápida, porque a gente compreende melhor o que nos é imposto. E aí a gente se torna mais aberto ao aprendizado. Exato. Ele menciona aqui, né, como os espíritos progressivamente caminham em direção à perfeição, né?
E ele diz pelo conhecimento da verdade. Pelo conhecimento da verdade através do impulso das provações, né? Então, eu reflito bastante sobre isso, às vezes, principalmente quando eu me vejo diante de um obstáculo que eu acho tão grande que eu não vou conseguir superar, que eu não vou conseguir ultrapassar, ou que eu não tenho forças o suficiente. E depois de muito tempo eu olho para trás e eu vejo que eu passei por aquilo, eu sobrevivi, né? E muitas vezes a gente briga e reclama e fala, mas por que eu, por que comigo, etc. Né? Mas na verdade são essas provações que vai nos amadurecer espiritualmente, né? Muitas vezes pela dor que a gente aprende uma lição e que a gente consegue se superar, né? E mesmo se a gente pensar, e se não for sobre isso, né? O que a gente vai ficar fazendo aqui, né? Se não for para se superar, se melhorar, se aprimorar, se tornar uma pessoa melhor, servir a um propósito mais, digamos assim, positivo e divino, né? Por que a gente vai ficar aqui? O que estamos fazendo aqui? Então, realmente é uma comparação justa e bela, nos comparar com crianças rebeldes, né? Porque a gente pede para crescer, aí o crescimento vem e a gente reclama. Não quero mais. Pois é. E tem também o aspecto psicológico. No começo da infância, as crianças têm uma fase muito egoísta. E não é nem intencional, nem maléfica, mas sim porque elas percebem o mundo pelo olhar delas, então só conseguem pensar em si. É de onde vai surgir aquela sinceridade que todo mundo brinca, né? Não faça pergunta para a criança, porque ela vai responder o que a gente não quer ouvir. Porque elas enxergam o mundo através dos olhos dela e para elas só isso importa. Só mais tarde a gente vai ensinar para elas que, na verdade, elas precisam tomar cuidado para não ferir o sentimento dos outros. E na nossa, pensando agora numa escala espiritual, a gente está preocupado muito com nós mesmos. Eu quero me tornar poderoso, eu quero me tornar rico, eu quero satisfazer os meus desejos a qualquer custo. Então eu passo por cima de quem está me atrapalhando para eu poder conquistar o que eu quero. E, ainda assim, na fase da criança, a gente vê que aqueles nossos brinquedos valem o mundo para nós. E quando um brinquedo quebra, o mundo acaba. Os nossos brinquedos é a riqueza, o poder, o orgulho, a vaidade. E quando a gente vai amadurecendo, a gente vai compreendendo que isso não tem realmente nenhuma importância. É uma boa analogia. Explica muita coisa pra gente, né? Bem legal. Bom, então é isso. Vamos encerrando por aqui essa leitura. E gostaríamos de saber a opinião de vocês. Deixe aqui nos comentários o que acham dessas questões, essas respostas muito bonitas que foram trazidas pelos Espíritos. E nos vemos na próxima semana para continuar a leitura desse livro. Perfeito. Obrigado, Lucas. Um abraço.